ai de mim, míseros restos, provocações, ainda provocações. Senhores, preparem seus corações hoje. Ouçam essas frases. O modelo neoliberal adotado pelos países da América Latina já está esgotado. Outra. Há 3 tipos de governantes: o que se antecipa à sociedade, o que anda com ela e o que fica atrás dela. Bush, esse senhor que está aí pelo mundo inteiro, ele fica atrás da sociedade. É preciso recuperar a agenda nacional. Vamos errar, mas é importante recuperar a capacidade de defender o interesse nacional. Senhores, quem é que vem aqui nos provocar com todas essas frases? Na contramão do que querem para a América Latina os países ricos, quem será? Hugo Chávez, Daniel Ortega, Tabaré, Evo Morales? Não, nada disso. É um professor de economia brasileiro que, tendo sido ministro desse país em 2 governos, desistiu do ofício de governar, mas, é claro, não desistiu do país. Ele é Luiz Carlos Bresser Pereira. Luiz Carlos Bresser Pereira. Vamos ver como é que o senhor vai nos provocar, porque nós somos provocados aqui. Ministro 2 vezes. Ministro da Fazenda do governo Sarney. Por que não deu certo? Eu diria que deu certo pela metade. Porque eu encontrei o Brasil, não é, no colapso do plano cruzado, não é, com a inflação explodindo, não é, e eu consegui pôr uma certa ordem na casa. Além disso, no plano da dívida, eu não consegui, com o plano Bresser, acabar com a alta inflação, porque não havia o apoio suficiente para fazer todo o ajuste fiscal necessário. Chegou quase a 80% a inflação naquela época? Não. Naquela época a inflação estava em... Quando eu assumi, estava em 16% ao mês, né? E ficou nesse nível, mais ou menos, quando eu saí do governo. Eu fiz um plano, né, zerou e depois voltou. Agora, a segunda coisa é que eu estabeleci todas as bases para a renegociação da dívida externa, né? Isso foi um grande sucesso. E eu acho que o Brasil, né, saiu um pouco melhor depois daquela brutal crise em que eu encontrei o Brasil. E essa metade que fracassou, o que era? Então, a metade que fracassou foi que eu não consegui acabar com a alta inflação. A alta inflação só iria ser terminada quase 7 anos depois, em 1994, com o Plano Real. A administração no governo Fernando Henrique fracassou? Não, isso foi uma maravilha. Essa foi a minha grande experiência. Quer dizer, o Brasil começou, naquele momento, 95, a segunda reforma do Estado capitalista. Quer dizer, uma reforma, porque no Estado capitalista há só 2 reformas administrativas. Uma é no século XIX, que é a reforma burocrática, e que o Brasil começou nos anos 30, né, com o DASP, de Getúlio Vargas. Quer dizer, e a segunda reforma é a reforma da gestão pública, para tornar o Estado mais eficiente. O primeiro era para tornar o Estado mais profissional e burocrático. E essa reforma começou na Inglaterra, nos anos 80. Começou na Nova Zelândia e na Austrália. E o Brasil começou em 95. E essa reforma continua sendo feita no Brasil inteiro. Agora, por exemplo, em Minas Gerais, foi feita uma grande reforma. Aqui em São Paulo está sendo feita a reforma. Quer dizer, todas as organizações sociais que foram criadas fazem parte dessa reforma. Quer dizer, é uma reforma que vai durar 30 anos, mas eu criei uma grande equipe, uma maravilhosa equipe que está continuando trabalhando, quer dizer, em Brasília, em diversos estados, dando assessoria para os governadores. Né? Você tem essa esperança? Eu tenho certeza. A única coisa que eu conheço no Brasil é a burocracia que existe, que está demais, está matando o povo. Essa que é a real do Brasil. Agora, coisas boas eu não conheço, não tenho acesso a lá. Eu confirmo o que ele falou. Aqui nesse país só muda só os pinicos, a merda é a mesma. Botar a culpa nos outros é política, é muito fácil. Dizer assim, eu tô na merda porque é culpa do país. Não, isso é desculpa. Procurar o novo e revolucionário. Que novo é esse que o senhor procura? Olha, o que eu estou preocupado fundamentalmente hoje no Brasil, não é sempre o novo, mas o novo no Brasil hoje é voltar ao nacionalismo, é voltar à ideia de nação no Brasil, porque o Brasil está estagnado, não é, ou semi-estagnado desde 1980. Quer dizer, e isso é uma tragédia para o Brasil.
Enquanto os outros países crescem extraordinariamente, o Brasil cresce a menos de 1% ao ano em termos de renda per capita. O motivo fundamental é que o Brasil não cresce porque deixou de pensar com a própria cabeça, porque deixou de ser nação, porque a partir de 1990, 91, fundamentalmente, segundo o governo Collor, ele se rendeu, né, ao norte, aos Estados Unidos, à Europa, né, e passou a fazer todas as políticas que eles nos recomendam. Mas sempre tem se rendido, né? Não, quer dizer, há um momento enorme de grande mudança que foi o governo Vargas, em 1930. E a partir daí até 1980, porque os militares continuaram associados aos empresários, sem os trabalhadores, porque era um regime ditatorial, eles, quer dizer, houve entre 1930 e 1980 um grande modelo nacional desenvolvimentista, altamente bem-sucedido, em que estava se formando a nação brasileira de verdade. O Brasil estava deixando de ser uma semicolônia e virando uma verdadeira nação. Quer dizer, aí veio a crise dos anos 80, que foi uma crise brutal. Antes disso já vinha a chamada teoria da dependência, que dizia que o Brasil não podia ter uma burguesia nacional, que o Brasil não podia ser uma nação verdadeira, que tinha que ser associado ou subordinado ao mundo desenvolvido. E finalmente veio, com a queda do Muro de Berlim, que foi ótimo, mas veio uma hegemonia americana, neoliberal, brutal, né? E com essas três coisas, o Brasil se rendeu, né? No meio da crise. Temos um grande provocador sentado aqui na nossa frente, hein? Que maravilha! Por que a palavra reforma era esquerda no tempo de Jango e hoje é direita? Isso é ótimo, não é? Porque realmente houve essa mudança e é muito impressionante. E se você lê hoje, por exemplo, The Economist, que é uma revista muito competente, mas não é, digamos, o modelo de revista neoliberal, eles, quando querem falar bem de um governo, eles dizem que o governo é reformista. Quando eles querem falar mal, eles dizem que não é reformista, né? Porque o neoliberalismo veio com a ideia de voltar ao Estado do século XIX, ao Estado liberal mínimo, né? É um movimento que surge nos anos 70, não é? Para reduzir salários, não é? Nos países ricos e com isso os Estados Unidos, a Europa, poderem fazer em frente à concorrência dos países em desenvolvimento que tinham mão de obra barata e que têm mão de obra barata ainda. Essa é a lógica fundamental do neoliberalismo. Agora, é claro que na Europa isso não deu certo, graças a Deus. E os europeus continuam com um regime social-democrático, né, que é muito mais justo e equilibrado. Já os americanos se renderam muito mais a isto, né, e estão tendo problemas cada vez maiores, né, dentro do próprio Estados Unidos. Eu acho que nós temos que reformar, sempre temos que reformar o país. Revolucionar, não? Não precisa revolucionar. O que nós precisamos, fundamentalmente, é reformá-lo, mas reformá-lo... A primeira e principal reforma é da nação brasileira, não é do Estado brasileiro. Porque